segundo ano. Vou deixar aqui a orientação para a realização da prova de História e de Filosofia. Primeira prova, nossa orientação de hoje, a de Filosofia. Primeiramente, pelo cabeçalho, tá? O nome do professor, aluno e a data que você está realizando a avaliação. Questão número 1. Como você definiria razão? Vocês vão definir aqui abaixo, descrever aqui abaixo a forma como você melhor define a palavra razão, ok? 2. Sobre os ídolos preconizados por Francis Bacon, é correto afirmar que qual das alternativas abaixo melhor representa os ídolos, tá? Desenvolvidos pelo filósofo Francis Bacon. Somente uma alternativa também. 3. Segundo o filósofo inglês Francis Bacon, o ser humano tem direito de dominar a natureza, as técnicas, as ciências são meios para exercer esse poder. Que processo histórico né? O que a palavra maquiavélico é empregada para se referir-se? Então, a palavra maquiavélico, ela é empregada para definir, referir-se. Qual dessas opções abaixo? Você vai assinalar apenas uma também. Questão número 5. O filósofo Francis Bacon identificava 4 ídolos como os obstáculos do conhecimento. Quais seriam esses 4 ídolos defendidos, desenvolvidos, criados por Francis Bacon? Você vai assinalar a alternativa que representa os 4 desenvolvidos por ele, ok? Ai, quase que eu mostrei o meu gabarito. Essa é a nossa revisão de filosofia, né? Nossa avaliação, perdão. E agora nós temos a nossa avaliação de história. Novamente, vocês vão preencher o cabeçalho da escola, o nome do professor, aluno e a data. Questão número 1. Você vai marcar o nome do continente a qual se desenvolveu, aonde foi concentrada a Primeira Guerra Mundial. Então, o nome do continente aonde foi centrada, né, a Primeira Guerra Mundial, onde ela ocorreu, qual desses continentes abaixo? 2, vocês vão assinalar qual foi o estopim, o fato que deu início, né, à Primeira Guerra Mundial. Lembrando que eles já estavam, né, vivendo num conflito muito tenso, mas o estopim, o que foi o fato, né, que marcou o início dessa Primeira Guerra Mundial. 3, vocês vão assinalar o nome, né, do movimento que possibilitou naquele período, olha, onde os países industrializados, ao disputar o domínio de território, que forneciam matéria-prima em mercados consumidores. Então, qual foi o nome, né, chamado nessa época, que resultou a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Qual foi? Iluminismo, imperialismo, revanchismo, dominação? Eles estavam praticando que tipo de ato, né, que eles queriam ampliar, né, disputar novos territórios, buscar matérias-primas, tá? Pensam aí e assinalem apenas uma questão. 4, você vai identificar das alternativas abaixo que apresenta uma das principais características da Primeira Guerra Mundial, ok? Assinalar apenas uma alternativa. 5, o que foi a política de alianças? Você vai também assinalar o que representa a política de alianças. Questão número 6, na Primeira Guerra Mundial, o bloco formado por Reino Unido, França e Rússia denominou-se que tipo de aliança, né? Você vai citar aqui.
Já a aliança que uniu Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália denominaram-se, vai citar o nome dessa outra aliança organizada por esses países citados aí acima. Questão número 8. As guerras de trincheiras, né, desenvolvidas na Primeira Guerra Mundial. Você vai assinalar o que era uma trincheira. Qual dessas opções abaixo melhor define o que era uma trincheira? 9. O que levou o nosso país, o Brasil, a entrar na Primeira Guerra Mundial? Que tipo de fatores levaram ao Brasil a participar desse grande conflito armado? E a questão número 10 diz assim: após o conflito intitulado Primeira Guerra Mundial, no período de 1914 a 1918, houve um novo conflito qualificado de Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945. Relate de forma detalhada o que causou o surgimento desse segundo combate armado. Então, você vai citar os principais fatores que desenvolveram esse segundo conflito armado durante os anos de 1939 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, ok? Essas são as nossas avaliações. Boa sorte a todos. Lembrando que tudo foi revisado, podem utilizar caderno, a própria apostila como fonte de pesquisa. Boa prova e até a próxima aula.